Vamos entrar agora na segunda parte de nossa reflexão de hoje, seguindo a nossa divisão, para este texto. Nosso ponto 2. O Espírito Santo de Deus nos guiando aos projetos de Cristo. Então quero convidar você à leitura dos versos 6 ao 12. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Este texto é uma preciosidade inigualável para nós cristãos. Como crentes imediatistas que somos e voltados completamente para uma mensagem de sucesso, de grandes realizações, não concebemos a ideia de termos os nossos projetos, os nossos planos ministeriais impedidos por quem quer que seja. Aliás, qualquer resistência, ao nosso ver, é coisa do inimigo, e que não quer que avancemos rumo aos nossos grandes projetos. Paulo, desde sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, era um cristão inteiramente dedicado à obra de Deus. Ele sofreu muitas perseguições e esteve à beira da morte por causa do Evangelho muitas vezes. Ele tinha certeza absoluta que a vontade de Deus era que todos os homens chegassem à salvação através do conhecimento da verdade a respeito de Jesus Cristo e de sua obra de redenção na cruz. Ele escreve isso em sua carta ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Sendo assim, ele se sentia devedor do Evangelho, não podendo deixar de anunciar que Jesus era o Filho de Deus e que na cruz morreu para que todos os homens fossem perdoados e, mediante a fé em Cristo Jesus, salvos. Ele desejava intensamente que todos soubessem dessa verdade. Desde que Paulo foi enviado de Antioquia, juntamente com Barnabé, por orientação do Espírito Santo, ele estava indo de cidade em cidade pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente ele estava fazendo a vontade de Deus, e sua pregação era confirmada através dos sinais e prodígios. Mas de repente, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus de continuar sua viagem à província da Ásia. Estaria Paulo fazendo algo errado? Estaria ele fora do projeto de Deus? Ou será que Deus não desejava que a província da Ásia recebesse as boas novas do Evangelho de Cristo? Antes de prosseguir, eu quero que você saiba que não se trata aqui do grande continente asiático e nem mesmo da rica península chamada Ásia Menor. Eles já tinham anunciado o Evangelho em algumas das cidades desta região chamada Ásia Menor. O texto se refere à faixa da costa ocidental que constituía a província romana da Ásia, geralmente chamada de Ásia Proconsular. Contudo, Deus não deixou esta parte da província romana sem a oportunidade de receber um Evangelho. Pedro, mais tarde, prega o Evangelho nesta região, a qual Paulo foi impedido neste momento de pregar.
Voltemos ao nosso raciocínio anterior. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de prosseguir em direção à província da Ásia. O apóstolo, juntamente com Silas e Timóteo, não foram impedidos porque estavam em pecado ou buscando realizar algo fora da vontade de Deus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Vontade é essa que foi entregue a todos os homens. Eles estavam trabalhando no plano geral e maior para todos os homens de Deus, para todos os discípulos de Cristo. Mas os planos de seguirem para a província da Ásia é impedida pelo Espírito Santo, porque Jesus tinha uma tarefa agora específica para eles na Macedônia. Neste segundo quadro de nossa reflexão, onde o Espírito Santo é o nosso personagem central, aprendemos que há momentos em nossas histórias que Deus requer de nós coisas específicas, coisas que Ele deseja realizar somente através de nós, ou que Ele deseja entregar somente a nós. Este é o momento quando Deus nos vê no meio da multidão e diz: filho, eu preciso de você naquele lugar. Ou ele diz: filho, eu preciso que você faça isso. Todos somos chamados para pregar o evangelho a todas as pessoas. Este plano é para todos, é o plano maior, geral de Deus para todos nós cristãos. Você pode fazer isso aonde você está agora. Como também você pode, em sua liberdade, tomar a decisão de ir para outro país e pregar o evangelho lá. Você estará dentro da vontade de Deus. Certamente aqui ou lá, você estará cumprindo o ide ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, também se dá a escolha de um emprego, a escolha do seu cônjuge. Deus te dá liberdade para escolher e te dá orientações claras para você saber escolher de maneira que Deus se agrade. Entretanto, às vezes, Deus tem chamados específicos para alguns de nós, diferente da maioria das pessoas. Nem todas as pessoas são chamadas para o ministério pastoral, assim como nem todas são chamadas para pregar aos povos indígenas de forma específica. Mas todos nós somos chamados para pregarmos o evangelho em tempo e fora de tempo, aonde estivermos. Assim como todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros, aconselharmos uns aos outros, exortarmos e ensinarmos uns aos outros. Esta experiência de Paulo nos mostra que às vezes Deus nos impede de continuarmos em determinadas tarefas, não porque elas estejam sendo feitas de forma errada, não porque elas estejam fora do plano de Deus, mas Ele deseja nos redirecionar para um outro lugar ou para uma outra tarefa específica. Nem toda porta que se fecha é o inimigo te impedindo de continuar. Às vezes pode ser Deus te redirecionando, e por isso então eu digo a você: abra o coração para novas oportunidades e novos sonhos em sua vida. Depois de ser impedido pelo Espírito Santo de Deus na cidade de Troade, Paulo teve uma visão durante a noite, onde um homem da Macedônia lhe pedia ajuda. Então ele entendeu que o Espírito Santo o estava impedindo com o fim de guiá-lo para um desafio que não estava em sua agenda. Paulo, junto com seus companheiros de viagem, se dirigiram então para a Macedônia. De Troade, eles navegaram para Samotrácia,
no dia seguinte para Neápolis e dali partiram para Filipos, onde viveram aventuras maravilhosas com Cristo. Em Filipos conheceram Lídia. Também conheceram uma escrava possessa de um espírito adivinhador e um carcereiro.